Boa Tarde RN deste feriado, 21 de abril, dia de Tiradentes, está começando agora. Boa tarde para você, Mari, para você que está nos acompanhando aí de casa. Você que foi trabalhar hoje ou que não foi, está de folga, aproveite e fique aqui com a gente para ficar muito bem informado. Olha só, casos de dengue, zika e chikungunya crescem em todo o Brasil, viu? Esse é um levantamento aí desses primeiros 4 meses de 2022 e aqui no Rio Grande do Norte não é diferente. Casos de dengue, zika e chikungunya têm aumentado também, inclusive, né, Mari, de dengue hemorrágica. Muitas pessoas estão internadas em hospitais aqui da capital potiguar com essa doença. A gente tem uma entrevista especial sobre educação na televisão. Conexão Enem vai voltar em maio. São aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, que são gratuitas pela TV Assembleia. Ao vivo, o professor João Maria de Lima traz todos os detalhes para a gente. E ainda, o Instituto Juvino Barreto completou 80 anos de fundação esta semana, com uma programação especial para os idosos da casa, e você vai ver como foi a festa dessa instituição tão querida e reconhecida aqui no nosso estado. E a gente começa falando sobre saúde, esses casos das arboviroses, né? A gente, quando consegue se livrar, digamos assim, da Covid, né? Se vacinar, relaxar um pouquinho com as medidas e tudo mais, voltar à nossa vida de antes, aí vem esse surto aí, esses casos de arbovirose, e não só aqui no Rio Grande do Norte, como a gente está sabendo, né, de pessoas conhecidas, então, pessoas que a gente nem imaginava que podiam ser, digamos assim, derrubadas numa cama por causa da dengue, a gente está vendo aí, mas em todo o Brasil. Há um dado aqui, né, que os casos de dengue subiram 85%, né, Heloísa? É, como falou a pediatra, né, Mara, essa semana, numa reportagem que a gente exibiu aqui no Boa Tarde RN, a gente teve muitas epidemias, digamos assim, né, surtos nesses últimos meses, né? Desde o finalzinho do ano passado, a questão da Covid, tivemos aí gripe, viroses e agora também esses casos, né, de arboviroses voltando. Como você bem disse, 85% de aumento de casos só de dengue em todo o Brasil e chikungunya, para vocês terem uma ideia, a nossa região Nordeste aqui é a que mais tem sofrido com essa doença. Todas essas arboviroses têm aumentado em todo o Brasil e aqui no estado também. A gente vai ver agora uma reportagem da Rede Nacional, né, da nossa Band Nacional, mostrando justamente essa situação aqui no nosso país. Olha só. Dores de cabeça, febre e indisposição. A Giovana achou que estava com Covid, mas o diagnóstico era dengue. Foi bem complicado, inclusive, para saber se era Covid ou para saber se era dengue, mas eu tive também alguns sintomas característicos de dengue. Dados do Ministério da Saúde mostram um crescimento de 85% nos casos da doença entre janeiro e a primeira semana de abril de 2022. Foram 79 mortes por dengue até o início deste mês, o dobro em comparação com o mesmo período do ano passado. Goiás é o estado com maior número de casos da doença, seguido por São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O Covid pode ser um início mais arrastado dos sintomas e a dengue, ela faz uma forma intermediária, mas o que chama muita atenção é a dor muscular importante que o paciente vai ter e ficar muito atento com o aparecimento de manchas pelo corpo. Especialistas alertam para os cuidados na prevenção da doença. É muito importante que cada cidadão busque no seu domicílio 10 minutos por semana fazer a remoção dos criadouros, eliminando ou, se por acaso não for passível de remoção, buscar o atendimento da vigilância para que seja possível fazer o tratamento desses criadouros. A gente tinha agora uma entrevista ao vivo aqui, na verdade, por Skype, com a Secretaria Estadual de Saúde para comentar esses casos, né, repercutir melhor esse assunto tão importante com a gente, mas não conseguimos concluir esse contato. Teve um problema técnico que a gente vai ter que seguir aqui com o jornal, infelizmente, mas temos dados para repassar para vocês aí de casa. Pois é, Mari, vocês talvez conheçam Suzana Scott, que é uma colega nossa de profissão, né, jornalista e também é influenciadora digital, tem muitos seguidores na internet e chamou a atenção porque ela está com dengue hemorrágica, internada inclusive em uma UTI aqui de Natal, de um hospital particular de Natal, e chamou a atenção, né, o fato de ser uma mulher jovem, saudável. Super saudável, Super saudável, né, que inclusive é uma influenciadora nessa área, né? De saúde, né, as pessoas se inspiram muito nela
para cuidar da saúde, para se exercitarem. É uma musa fitness, vamos falar a verdade. É uma musa fitness, E aí chamou a maravilhosa. atenção o fato dela estar internada, inclusive em uma UTI, mas ela explicou nas redes sociais, eu vou resumir aqui, que ela precisou ser internada na UTI porque está para monitorar, na verdade, um quadro de dengue hemorrágica. E aí foi interessante porque ela explicou que a dengue hemorrágica acontece quando a pessoa infectada com o vírus da dengue sofre alterações na coagulação sanguínea. E aí, nesse caso, se a doença não for tratada com rapidez, ela é muito mais grave do que uma simples dengue, que você tem os sintomas, fica em casa se cuidando, né? E já derruba a pessoa, né? Exatamente. Aí, dengue hemorrágica precisa ser monitorada mais de perto. E aí ela traz algumas informações também interessantes. Casos de dengue, zika e chikungunya em Natal cresceram 407,6% entre os meses de janeiro e este início de abril de 2022, ao comparar com o mesmo período do ano passado. E os dados são do do Boletim Epidemiológico do Centro de Controle de Zoonoses de Natal. E aí ela relembra, né, aquela velha discussão sobre como evitar o Aedes aegypti. Todas essas doenças, arboviroses, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E há muitos anos que a gente sabe como prevenir, mas muitas pessoas relaxam, né? Então, cuidar da sua casa, cuidar do seu condomínio, quem tem piscina, quem tem qualquer área em casa que possa juntar água. A gente ser vigilante, Não né? espera o poder público não passar a pessoa lá, não. Faça a sua parte, não deixe nada empoçar, não, porque com alguns dias já é possível a reprodução do mosquito, né, Mari? É importante a gente estar de olho, inclusive nos vizinhos, nos terrenos, né? E fazer a denúncia, enfim. A gente não pode ficar parado vendo a coisa acontecer e não fazer nada, né? A gente precisa cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo também. Agora, a gente faz um intervalo, mas na volta vamos trazer aqui toda a comemoração linda lá do Instituto Juvino Barreto, que a gente já conhece tanto, está completando aí 80 anos de história. E ainda temos uma entrevista ao vivo, né, Mari, com o professor e diretor da Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, João Maria de Lima. Ele vai falar sobre o Conexão Enem, um projeto super legal transmitido pela TV Assembleia e que vai estar de volta a partir da próxima semana. A gente volta já. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre um projeto bem bacana, viu, Heloísa, que existe em TV aberta, na TV Assembleia, que é um projeto voltado para aqueles estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Pois é, Mari, é o Conexão Enem, viu? A gente vai conversar aqui pelos próximos minutos sobre esse projeto super legal e quem vai trazer todas as informações e os detalhes sobre esse projeto Conexão Enem, que ficou parado, né, durante um tempo, mas agora está de volta com tudo, é o professor e diretor da Escola da Assembleia, João Maria de Lima, já está conectado aqui com a gente. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Boa Tarde RN. Já começa falando para a gente, tem data para esse retorno e qual é a programação de vocês? Boa tarde. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. É sempre uma alegria voltar ao programa de vocês. Olha, veja só, nós vamos reestrear, né, a 8ª temporada do Conexão Enem. Vamos reestrear dia 4 de maio, é uma quarta-feira, às 19h30. O programa tem 1 hora de duração. Perfeito. E ficou parado esse tempo, professor, por causa da pandemia, não foi isso? Programas inéditos foram parados em virtude da pandemia, no estúdio, né? O estúdio é pequeno, da nossa gravação, então a gente não pôde fazer programas inéditos. Mas estávamos reprisando, na grade normal da TV Assembleia, os nossos programas anteriores, né? Aqueles programas que nós escolhemos por serem temáticas importantes. E qual é o conteúdo que está previsto para essa primeira aula do dia 4 de maio, professor? No dia 4 de maio, nós vamos começar com biologia. O professor João Melo vai fazer um apanhado, uma boa leitura, fazer um panorama das doenças infecciosas, doenças da atualidade. Ele que tem uma rede social bem movimentada, que vem tratando assuntos do momento na área da biologia, ele vai trazer essa discussão para nós, né? E depois a gente já tem uma programação do mês de maio inteira. A gente tem também... No dia 11, nós vamos tratar sobre os 200 anos da independência do Brasil com o professor Coquinho, né, que é um professor veterano, eu diria, da velha guarda aqui de Natal. Foi professor da gente, né? Eu acho que foi seu, né, Heloísa? Com certeza. Quem não conhece o professor Coquinho? Quem não conhece? Foi de vocês, foi meu também. Meu colega, Olha mas só. foi meu professor inicialmente, viu, meninas?
E dia 18 a gente vai fazer também uma homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então vai ser uma aula de literatura, né, com 2 grandes professores, o professor Josivan e o professor Jason, né, que vão trabalhar a Semana de Arte Moderna, que completou 100 anos agora em fevereiro. Professor, e como são essas aulas, né? Para quem ainda não conhecia, não teve a oportunidade de assistir, são discussões, são aulas mesmo, virtuais? Qual é a dinâmica? Como é que vocês trazem isso através da televisão? Eu costumo dizer que o Conexão Enem é uma revista digital. Nós tratamos de assuntos da atualidade, assuntos que se relacionam à redação do Enem, mas trazemos todas as disciplinas, convidamos professores de todas as disciplinas. Então, como é que nós fazemos? Alguns professores trazem questões, outros trazem temáticas. O importante é que a gente faça uma simulação do que ocorre com o Enem. O Enem trabalha um grande tema geral, né, por área, e diversas áreas vão abordando aquele tema. Então, como é legal ver a Semana de Arte Moderna na visão da literatura, mas também nós podemos tratar sobre redação, sobre língua portuguesa, né, sobre história, sobre a Semana de Arte Moderna, por exemplo. Então, o Conexão Enem ele tem também esses detalhes, ele traz professores que orientam sobre a escolha profissional. Então, o Enem é o grande mote do programa. Às vezes, matemática, uma disciplina de cálculo, por exemplo, que a gente chamou de ciências exatas, né? Ciências da natureza, matemática, física e química, esses professores preferem trazer aulas. Então, nós exibimos aulas com questões, né? E o aluno pode ter o acesso à resolução dessas questões via o WhatsApp do programa. Hoje em dia tá em alta a questão do coach, né? Tem coach aí para em várias áreas, várias especialidades. Vocês também pretendem trazer algum coach para orientar também esses estudantes, quem está se preparando até para essa questão da escolha profissional, que é tão complicada, tão difícil, né? É verdade. Esse é um momento muito difícil para o estudante, né? Sobretudo aqueles que vão fazer o Enem para valer, ou seja, com 17 anos. É muito difícil você escolher a profissão nessa idade. Não é uma fase fácil. Eu costumo dizer como educador que escolher a profissão é mais difícil do que casar, né? Porque o casamento basta você amar, não é? E às vezes nem tanto. E a escolha da profissão você tem de amar. E além de amar, você tem de dominar o conteúdo, ou seja, você tem de aprender. Escolher uma profissão vai implicar você dominar aquele conteúdo, aquela ciência, aquela área. Isso leva tempo. E depois que você se arrepender, você acha que o tempo já passou, não pode voltar atrás. Então não é uma escolha fácil. Por isso nós temos sim um orientador. É o professor Diego Rio Grande, que é especialista, professor de 3ª série também, mas faz um trabalho brilhante com orientação de carreiras, né? E o professor Diego Rio Grande também é nosso convidado. Eu acho que eu me atrapalhei, eu acho que eu disse dia 18, literatura, mas não é. Dia 18 é o professor Diego Rio Grande. É bom que você falou no assunto, isso me lembrou. Isso, exatamente, é a previsão, né? Esse seria o calendário agora desse mês de maio. Agora, desde 2015, né, que esse projeto já acontece, já ajudou aí muitos estudantes, como você bem disse, de várias idades, porque tem gente que está fazendo o Enem pela primeira vez, tem gente que faz o Enem, mas já está em outra área, né? Já é mais experiente, às vezes já está em outra profissão, mas resolve fazer, né, aí estudar um outro curso, ou mudar de área, ou agregar a sua profissão. E eu tenho certeza que nesses anos todos, o projeto já ajudou muitos estudantes, inclusive trazendo temas que caíram na prova, né? Na tão temida redação também. É verdade. Mariana e Heloísa, vocês sabem, acredito, mas talvez os telespectadores não, e como a audiência ela é muito rotativa, né? Nós tivemos a felicidade de acertar o tema de redação do Enem, de antecipar, né? Citar no programa antes da prova por 6 anos. Né? Desses 8 anos que o Conexão Enem está no ar, durante 6 anos, nós acertamos o tema da prova. Uau. Então, isso foi muito bacana, porque foi discutido com professor de sociologia, com professor de história. Então, são diversos temas. Então, o Enem contribui para isso também. Outro aspecto muito relevante é que a gente leva professores que se destacam no cenário do Rio Grande do Norte à casa daquela pessoa que está lá no interior, que não pode vir a Natal para assistir um aulão desses, né? E o terceiro aspecto que eu destaco é que ele é um programa da família. Nós temos pais que passam a fazer o Enem, depois começam a assistir com seus filhos como forma de incentivo, se sentem à vontade porque se identificam com as temáticas e veem que o Enem não é um exame como era uma prova de antigamente, não do tempo que vocês fizeram, que vocês são muito jovens, mas do meu tempo.
em que a gente fazia como no vestibular, com 15 questões de A uma gente também prova. fez Ei, vestibular. professor, a gente também não é tão novinha Foi assim mais, vocês- não. Pois não parece não, viu? Vocês Oh, continuam. obrigada. Obrigada, professor. A gente combinou isso aqui, depois a gente se acerta, viu? Obrigada. Mas olha, a gente fez vestibular o quê, Mariana? Em 2006? Me Foi. corrija. 2006, 2006. 2006. Então a gente ainda pegou o Eu formato peguei com o Enem PERV. experimental, eu fiz Porque- por teste. Pronto. Isso, houve um momento em que os formatos coexistiram, né? Houve uma transição. Havia o tradicional, algumas Verdade. vagas também destinadas ao Enem. Depois de um tempo é que o Enem passa a ser obrigatório para todas as universidades, até por conta de financiamento do MEC, então elas tiveram de aderir. Mas então, os pais desses alunos geralmente fizeram o vestibular tradicional, assim como vocês fizeram, né? Agora eu posso dizer, assim como vocês fizeram também. E o Enem é muito diferente desse sistema tradicional. A começar, que nós explicamos como é o jogo, eu chamo isso de um jogo, porque nem sempre tem a melhor nota o aluno que acerta mais questões, né? Existe um balanceamento das questões, questões médias, questões difíceis, questões fáceis. O aluno ele tem que saber que ele não pode errar a questão fácil, porque se ele erra uma questão que todo mundo acerta, ele vai ser prejudicado, né? Mesmo que ele acerte uma difícil, o peso não é igual. Então, a questão passa a valer mais quando todo mundo acerta essa questão. Se você errar, o prejuízo é grande, uma questão que todo mundo acertou. Então, esses detalhes a gente explica. O programa tem essa visão de explicar, de orientar. E o que é bacana também é que ele interage com o telespectador, né? Porque eles podem participar ao vivo, né? Mandarem a pergunta, a sugestão, a observação, etc. Não vou fazer nem Enem, mas já Legal. tô com vontade de assistir essas Não, eu aulas. adorei saber que inclusive é ao vivo. Então é toda quarta-feira, 7h30 da noite, ao vivo. É ao vivo. Olha aí, inclusive, então vou ver se vocês vão assistir, viu? Participem, eu sei que... Olha, Eu sei que os filhos de vocês ainda estão longe de fazer Enem, né? mas vale a pena vocês acompanharem, porque, de certa forma, é informação. Informação, de fato, com conteúdo. O professor João Melo, de Biologia, ele dá um show sobre essas doenças, sabe? Esse momento, e ele tem aquela sacada da atualidade. Ele vai comentar aquele episódio do Oscar, aquela doença da mulher do ator Will Smith, né? Sim. Então, ele vai comentar a doença de Bruce Willis, por exemplo, que vai encerrar a carreira. Então, esses assuntos da atualidade a gente está sempre comentando. O bom é que a gente consegue fazer isso, sabe? Programa ao vivo, a gente tem esse poder. Às vezes acontece algo durante o dia e à noite a gente já comenta esse fato. Então, é muito rápido, é muito instantâneo. Como o próprio Enem o Enem traz questões da vida, do dia a dia, do cotidiano dos estudantes. E é isso que a gente quer trazer, né? E por isso que a gente agradece muito esse espaço que vocês aí do Boa Tarde RN abrem para a gente. coisa Ao vivo é boa. diferente, né? E como é que as pessoas vão poder comentar, professor? Participar? À medida que o programa é exibido, aparece lá o número do celular, que inclusive é o meu, viu? para que eles mandem as mensagens, né? Ao vivo pelo WhatsApp. E eu posso dizer, viu? Nós temos um alcance no Rio Grande do Norte inteiro. É impressionante como Legal. participam pessoas de cidades longe. Nós temos participação de Pau dos Ferros, de Venha Ver. Nós temos participação da região do Alto Oeste, do Seridó. É um programa que atinge todas as cidades do RN, porque o alcance da TV Assembleia, que é uma TV pública, né? Já está aberta, ele chega longe também. E para a gente encerrar, professor, essa programação aí das aulas, tem como esses estudantes consultarem de alguma forma, em alguma plataforma, num site? Vocês podem, qualquer pessoa pode acessar o Instagram do Conexão Enem. É @Conexão Enem RN. Então, Heloísa já está Enem, procurando aqui. Eu já vou procurar, mas diga aí, Conexão professor, Enem. por continue. aí, a página vai começar a ser atualizada a partir desta semana ainda, tá? E Certo. já vamos colocar a programação. Conexão Enem RN é o Instagram, e aí nós informamos tudo, colocamos as dicas, tá certo? Estamos voltando com todo o gás. Coisa Muito boa. legal. E aqui, muito inclusive, bom. tem várias informações também, viu, Mari, sobre o próprio Enem. Professor João Maria de Lima, professor e diretor da Escola da Assembleia, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu tenho certeza que mesmo quem não vai fazer Enem, se assistiu essa entrevista, vai ficar com vontade de assistir, como a gente ficou aqui também. E deve ser muito prazeroso também para vocês fazerem e contribuírem, né, com esse projeto. Muito, muito. Muito obrigado. Nós que agradecemos, em nome da Assembleia Legislativa, aqui da Escola da Assembleia, eu agradeço o espaço que você destina, não só a nós, mas aí, na verdade, vocês estão destinando esse espaço aos estudantes do Rio Grande do Norte que se preparam para a prova. Muito obrigado. Obrigada, professor. E fica o convite, né, Mari, para todo mundo assistir, relembrando
Todas as quartas-feiras, às 7h30 ao vivo na TV Assembleia, tem Conexão Enem. Até uma de 4 próxima, de maio. professor. Bom, o Instituto Juvino Barreto está completando 80 anos de fundação, minha gente. Por isso, essa semana, uma programação bem diversa foi realizada para que os idosos que estão em festa com o aniversário da casa. Na mesa, o bolo destaca 80 anos de existência de uma das instituições mais respeitadas da cidade de Natal, o Instituto Juvino Barreto. Desde 1942, a casa recebe inúmeros idosos que passam a morar ali mesmo, junto de vários outros. Seu Leônidas é um deles. Com 91 anos de idade, ele comemora a vida com muita lucidez e alegria. Estou muito bem acolhido, graças a Deus, na instituição. Tenho muitos amigos, depois cheguei. Já a dona Mariana tem 98 anos. Para ela, a alegria de morar no Juvino Barreto é receber muito carinho das irmãs cuidadoras. Gosto das pessoas, as pessoas que vêm aqui. E dessa cuidadora aqui, gosta dela? Dessa daqui é meu amor. E é? É. Um amor grande desse jeito. Desse jeito. E quem trabalha no lugar também se enche de muito amor. O idoso, a gente vê o quanto ele é carente de uma certa forma e o quanto ele passa para nós essa harmonia, esse amor. Por isso que por mais que nós nos dedicamos, ainda é pouco que nós fazemos. O amor também que nós recebemos dele. 80 anos de muita luta, desafios mesmo. Mas o melhor mesmo é que estamos vencendo e vencendo bonito, entendeu? Isso é o que gratifica imensamente. Deus quer isso de nós, que acolhamos os outros com dignidade, com amor, sobretudo na simplicidade mesmo. As festividades do aniversário do Juvino Barreto começaram nesta segunda-feira com um dia de beleza aos idosos assistidos, além do lançamento da camiseta oficial da comemoração. À tarde foi a vez da Marinha do Brasil atuar com uma equipe médica que realizou ações de saúde voltadas aos idosos da instituição. Nós tivemos ações voltadas para os cuidadores, ações como palestras de educação para esses cuidadores. Nós tivemos também ação de avaliação odontológica, contribuímos com geriatra também. Então foram vários profissionais envolvidos, psicólogo, vários profissionais envolvidos nesse atendimento, né, para contribuir aqui com esse trabalho maravilhoso que é feito pelo Instituto Juvino Barreto. E na festa não poderia faltar um dos parceiros mais importantes do Instituto, o jornalista Elias Medeiros, que há 7 anos auxilia a instituição com o seu projeto Chique é Ser Solidário. Você ser voluntário é você se doar. Eu não poderia vir aqui no abrigo, tirar foto com idosos e só postar nas redes sociais. Além de postar as fotos nas redes sociais, eu tenho que me comprometer, ou seja, dar o melhor de mim para ajudar a instituição. Eu digo que essa doação ela tem 3 focos, né? Que é a fé, doação e amor. E é isso. O que você faz com fé? Quando você se doa com amor, não tem como dar errado. A festa seguiu ao longo de toda a tarde, com muita música, dança e, claro, a alegria de quem ainda quer viver muito para comemorar vários outros aniversários por aqui. E aqui a gente deixa os nossos parabéns também ao Instituto, né? A todo o trabalho e cuidado que eles fazem junto aos idosos há tantos anos. Quanta história, né? Quantas reportagens, quantas histórias a gente não já contou sobre o Juvino. Nossa, já dei tantos abraços nos idosos, nas idosas lá de Juvino, já me emocionou tanto. E você viu Dona Mariana? Eu vi Dona Mariana. E o forrozeiro, ele tá sempre lá, no todo evento ele tá lá dançando. Se deixar ele tira a gente para dançar, a gente nem faz a matéria, né? Aí que tá certo, aí é bom. Então é isso. Boa Tarde RN deste feriado
vai ficando por aqui. Você aproveite o restinho do seu dia, descanse, que amanhã é sexta-feira. O bom é isso, né? Estaremos aqui de volta. E ó, se você ainda vai pegar a estrada, né? Cuidado aí com o seu veículo, como é que você vai viajar. Lembrando, se for dirigir, não beba, né? E se beber, não dirija. Muito cuidado, responsabilidade, juízo aí para aproveitar esse feriadão com saúde, tranquilidade e segurança, tá? Isso aí. Até amanhã, então, às 12h30. Até lá.